Olá pessoal, tudo bem? Para completar aquela aula nossa sobre cimento, eu vou só apontar aqui os principais tipos de cimento que a gente usa na construção civil, só para complementar mesmo o conhecimento e a gente dá para finalizar a nossa aula, ok? Então o primeiro deles que a gente vai falar é o CP1, tipo 1 CP1, tá? Ele é um cimento que ele é constituído principalmente por clinker, a matéria-prima do cimento. Tá? E depois ele tem uma questão de aditivo de gesso de até 5%. Esse gesso é para retardar a pega, senão ele endurecer muito rápido. Tá? A NBR que trata desse tipo de cimento é 5732. E ele não tem muito uso, ele é mais por encomenda, então esse tipo de cimento quase não é comercializado. Tá? Só para a gente entender bem sobre ele quase não tem aplicação, porque é só sob encomenda, tá bom? Aqui quando você compra, geralmente materiais de construção, só para cimento comum, que é colocado algumas coisas para pequenos reparos, às vezes eles vêm com esse tipo de cimento aí que é o mais simples, tá? Agora o tipo 2, esse aí é o que é mais vendido, né, de todos hoje em relação no Brasil. A produção ela fica mais vinculada em relação a esse CP2. E ele é o chamado cimento composto, porque ele tem três tipos de compostos diferentes. Né? E por que ele é considerado um cimento de baixo custo? É exatamente por causa desses compostos que são colocados nele. Né? A norma que trata esse tipo de cimento é a 11578 e ele é medido em classe de resistência de 25, 32 e 40 MPa. Tá bom? O CP2 ele tem tanto a adição E quanto a adição Z e a adição F. Quando se trata dessa nomenclatura do E, a gente está falando de escória de alto forno, né? Escória granulada de alto forno. Aí a proporção para esse tipo de cimento vai variar entre 6% e 34%, diferente do CP4, que a gente vai falar na frente. Perdão, do CP3, que a gente vai falar mais à frente, tá bom? E isso aqui, essa escória, confere baixo calor de hidratação. Então é interessante usar esse cimento muitas vezes em obras onde você não quer que tenha problema de retração, tá? Em relação à temperatura. Essa escória de alto forno é aquela sobra do processo de siderurgia, né, da produção de aço, tá bom? É um material que geralmente ele é usado para uso em aterro sanitário, para aterro de rodovias, e acaba que ele é usado aí para ser triturado e colocado no cimento. Né? Em alguns casos ele teria outra função de aterro, ou até mesmo ia ficar estocado em algum canto como se fosse um subproduto mesmo. Mas aí para amenizar os impactos ambientais, ele é triturado e adicionado no cimento CP2, que lhe confere uma condição de dar algumas propriedades em relação a diminuir o tempo de pega. Ele tem uma função de ser um pó bem fino, então ele acaba preenchendo alguns poros. Então é interessante esse tipo de cimento, CP2Z. Já o CP2Z, sim, esse é material pozolânico. A gente já viu o que são materiais pozolânicos, né? São extremamente finos, mais finos ainda que a proporção das escórias. Tá? Então ele acaba tendo um poder aglomerante também. Então as proporções de pozolana variam entre 6% e 14%, o que confere menor permeabilidade à pasta onde são aplicados, ou seja, ele preenche os poros, então é mais difícil a passagem dos fluidos. São utilizados em obras subterrâneas, marítimas e com presença de água, né, assim como pré-moldados e concreto protendido também. Tá? Já o CP2F, que é o filler, ele tem adição de material carbonático, que é chamado também de filler. Então tem o filler carbonático e também tem o filler calcário.
e aí a proporção varia entre 6% e 10%. Muito aplicado para obras de concreto armado, argamassa e assentamentos de revestimentos, pisos, pavimentos, todos em meio não agressivo, tá? Geralmente para meio agressivo, pensa-se em usar o de macição pozolânica, tá bom? E muitas vezes evita-se também o E, tá? Então é mais aplicado o Z na construção civil, tá? Mas isso aí varia da região que se tem a proporção desses materiais para se colocar como adição. Geralmente ele é vendido assim, ó, CP2E, CP2Z, 32RS. O RS todo mundo lembra que é resistente a sulfatos, tá? Então tem essas embalagens aí desses fabricantes aí diferentes, mas nessas condições aí. O tipo 3, que é chamado CP3, é o cimento Portland de alto forno, a escória de alto forno, a mesma adição daquele que tem no CP2Z. A diferença é que a proporção aqui é bem maior, pode chegar até 70%. E a norma que trata dela, ela é a NBR 5735, ela considera como 35% o valor mínimo. Então ela é bem mais adição de escória do que o CP2E. Esse tipo de cimento é considerado o cimento ecológico, exatamente em função dessa adição de 70%. Então, quer dizer que se você tem 70% de adição, significa que você vai ter em torno aí, né, de 30% de clinker. Então, não só o clinker, como também o próprio gesso. Então, pelo fato de se ter menos clinker, você acaba tendo menor custo de produção desse cimento em função da adição. E como é um subproduto que é utilizado como adição, que é a escória, ele é considerado ecológico exatamente por isso. Ele tem função de sustentabilidade. Por ele ter menos clinker, menor proporção de clinker C3S, C2S, ele produz menor calor de hidratação. Então, baixo calor de hidratação, e acaba que ele é usado em grandes obras, como barragens, né? Grande quantidade de massa de concreto. É interessante o uso desse tipo de cimento, tá bom? Ele é vendido também nas classes de 25 MPa, 32 e 40. Geralmente assim, ó, CP3, 40RS, também resistente a sulfatos, tá? O CP4, esse é o pozolânico, como a gente falou anteriormente, possui uma adição de pozolana com teores que variam de 15% a 50%. Então, bem mais também que o CP2Z, tá? Então, essa proporção maior de pozolana confere alta impermeabilidade e durabilidade, porque exatamente ela tem poder aglomerante e veda, como se praticamente vedasse os poros. Não quer dizer que o concreto fique impermeável, mas fica bem mais difícil a penetração e a transposição desses fluidos. Então, por isso, ele é recomendado para obras expostas à ação de águas correntes e ambientes agressivos, porque exatamente tem essa dificuldade desses agentes agressivos penetrarem no concreto, tá? Em longo prazo, eleva a resistência mecânica de concretos quando os mesmos são comparados a concretos similares feitos com outros tipos de cimento, tá? E aí a classe dele é só de 25, 32 MPa, não chega no de 40, tá? A norma que rege esse tipo de cimento é 5736. Vendido assim, ó, CP432, CP432RS, também resistente a sulfatos. O CP5-ARI é um cimento que a gente chama de alta resistência inicial, né? Nas primeiras idades. Esse cimento, ele não tem adição especial, ele tem essa capacidade de ter essa resistência logo nos primeiros dias em função da maior quantidade de clinker, tá? E também porque no processo de fabricação ele tem um percentual aumentado de argila, né? Então a hidratação ocorre de maneira mais rápida, ele vai ter um processo também de emanação de temperatura maior também. Então, muito cuidado com esse tipo de cimento, porque você pode ter um concreto muito fissurado em função de retração
se você não tiver um controle tecnológico adequado, você provavelmente terá problema com esse tipo de cimento. Então, em vez dele acelerar o processo, ele acaba te prejudicando na qualidade final do concreto, se não observado todo o controle tecnológico que deve ser visto para esse tipo de cimento. Ele é vendido em sacos também de 40 quilos, mais comumente, tá? Pode ser comprado aí até mesmo RS, resistente a sulfatos também, tá? E falando em condição de resistência mecânica, né, já que a gente falou que é alta resistência inicial, ele um dia consegue chegar aos 14 MPa e aos 3 dias ele chega às vezes 24 MPa, o que já seria para algumas obras a proposta da resistência mecânica aos 28 dias, tá? Há uma semana ele já chega aos 34 MPa, então ele continua ganhando resistência até os 28 dias, até, né, a gente sabe que até mesmo depois dos 28 dias, mas o que interessa para a gente realmente seria os 28 dias em relação ao FCK, mas ele tem essa quantidade de resistência aí determinada para um dia, que é muito interessante, para 3 dias, o que dá condições de antecipar várias etapas de obra em função disso. Mas, de novo, falo com muita cautela, porque senão você vai ter um concreto todo problemático aí para depois ficar fazendo o reparo, tá? A norma que trata desse tipo de cimento é NBR 5733. Cimento resistente a sulfatos, a Associação Brasileira de Cimento Portland, ela diz que para ser cimento resistente a sulfato, eles têm que ter componentes químicos, por exemplo, relacionado ao C3A do clinker inferior a 8%. Por que o C3A em relação ao clinker tem que ser inferior a 8% do teor de adições carbonáticas de no máximo 5%? Porque esse material que vai reagir com sulfato e produzir a etringita ou a talmacita. Então, essa etringita e a talmacita são componentes que se expandem dentro do concreto e faz com que ele fissure de dentro para fora. Então, para ser resistente a sulfatos, eu tenho que ter esse teor bem reduzido, principalmente do C3A, tá? Que são elementos que compõem o clinker, tá bom? Então, por exemplo, cimentos do tipo alto forno também pode ser resistente a sulfatos quando contiverem entre 60% e 70% de escória, ou seja, se eu estou dizendo que eu tenho de 60 a 70, significa que eu só vou ter no máximo 30 a 40% de clinker. Então acaba que eu não tenho uma proporção grande de reação desse C3A com o sulfato, tá? Os cimentos tipo pozolânico que contiverem entre 25% e 40% de material pozolânico em massa também apresentam um comportamento satisfatório em relação a águas sulfatadas. Então também considerado um cimento resistente a sulfatos, mas aí de novo volto a frisar, 25% a 40% de material pozolânico, em função da inatividade da quantidade de C3A, só por isso. Então o cimento resistente a sulfatos é recomendado para os enredes de esgotos. A gente sabe que águas industriais e de esgotos são águas que têm um potencial maior de ter sulfato, né, ácido sulfúrico, né, gás sulfídrico, e assim produzir um desgaste do concreto. A água do mar também tem sulfato e alguns tipos de solos, ambiente onde esse agressivo pode estar presente. O cimento aluminoso, ele é um resultado do cozimento de uma mistura de bauxita e calcário. Então a gente já botou a matéria-prima aqui do alumínio, né, por isso chamado aluminoso, porque a matéria-prima na composição dele é a bauxita também. Ele possui pega lenta, mas alcança altas resistências em pouco tempo, então é só 2 dias, 31,5 MPa, 40 MPa em 28 dias. E a reação de hidratação é intensa e desenvolve grande quantidade de calor. Então, mesmo ele tendo pega lenta, ele ainda desenvolve uma quantidade de calor considerável. Então, ele é muito aplicado também para uso como cimento refratário, né? Então, ele resiste a temperaturas aí bem elevadas, 1.200 graus Celsius a 1.400 graus Celsius,
e geralmente ele é aplicado para fornos industriais, para uso em churrasqueiras, locais onde você vai ter uma concentração alta de temperatura. Tá? Você compra ele assim, geralmente ele é importado, tá? Mas aí tem já a Weber que vende, refratário quartzolite, então pode ser que a gente já tenha aí alguma fábrica no Brasil, mas eu ainda não tenho como passar com firmeza essa informação, tá? O cimento branco, conhecido como CPB, ele é, no caso, a coloração branca em função do caulin, que a gente tem a argila vermelha, né? Que a gente usa para considerada, por exemplo, para uso em telhas, cerâmica vermelha que a gente chama, né? Tijolos. E a gente tem também a cerâmica branca, que são aquelas utilizadas para usar como pias e vasos sanitários. Então esse mesmo caulin que faz aquela cerâmica branca, que faz o porcelanato, ele é usado também para a fabricação desse cimento. Então você usa uma argila branca e ele tem baixo teor de óxido de ferro e manganês. Aqui dá aquela coloração vermelha na argila, geralmente é a proporção desse óxido de ferro. Eles são observadas condições especiais durante o processo de fabricação também. Ele pode ser do tipo estrutural ou não estrutural, ou seja, você pode usar como elemento estrutural ou pode comprar um cimento que também não vai atingir grande resistência mecânica, aí ele vem na embalagem escrito não estrutural. Ele é usado para fins arquitetônicos e o estrutural também, obviamente, né? Principalmente o estrutural. E o não estrutural é usado mais para rejuntamento de azulejos, né? Para acabamento de piso, por exemplo, tá? Ele pode ser associado também a pigmentos e você fazer concreto colorido. Então, quando a gente fala de concreto colorido, praticamente a gente está usando um cimento branco em que se colocou um corante, né? E geralmente ele é vendido assim, ó, cimento branco estrutural. Então, ó, CPB, cimento Portland branco, 40, resistência mecânica estrutural, né? Estrutural. E aqui você tem ele não estrutural. Na embalagem tem que estar especificado isso aqui, ó, não estrutural. Tá ok? E aí os pigmentos podem ser várias colorações que quiser ser aplicadas, tá? E aí um resumão final aqui, ó, entre o CP1 e o CP5 ARI-RS. Em relação à classe de resistência que são vendidas comumente aqui no mercado, em relação ao clinker mais gesso, a proporção de clinker mais gesso em relação à escória de alto forno, pozolano e filler. Então o que tem de cada um? Elas são variadas, por exemplo, CP3, clinker mais gesso varia de 25% a 65%, enquanto que a escória de alto forno varia de 35% a 70%. Você pode ter aí de 0 a 5% de filler no CP3, tá? Que rege as normas de cada um, tá aqui, a numeração das normas. Tá? Isso aí é mais para a gente entender mais um resumo em relação à composição. As exigências físicas aqui é mais para uma quantidade mais técnica de informações em relação ao que tem que ficar retido na peneira, tipo assim, é a finura, né? Aquela importância que a gente falou da elevação da temperatura no processo de hidratação do cimento. Então pode vocês verem aqui, ó, que o CP5 é o mais fino deles, tá? Por isso que ele consegue ter essa alta resistência inicial, né? Ele tem uma maior área específica para ser hidratada, né? Então é maior que 300, então acaba que produz mais calor também. Então por isso o medo deles, tratar ele com muito carinho, tá? Aqui em relação ao tempo de pega, a expansibilidade em relação à temperatura, frio ou quente, e a resistência à compressão. O único que relaciona no primeiro dia é o CP5, tá? Os demais são considerados a partir do terceiro dia e principalmente aos 28. O CP5 já considera o valor de FCK aos 7 dias, tá bom, pessoal? E lembrando que quando a gente vai fazer um ensaio de resistência à compressão,
a gente verifica que inicialmente a gente tem o CP3 que demora mais para começar a demonstrar capacidade de resistência, mas compensação depois no final ele supera o CP2 e o CP4, tá? O CP1 também. Então ele, por ter mais escória, né, uma composição de adição maior, ele acaba sendo lento o processo no início, mas depois aqui passando aqui entre os 5 a 7 dias ele começa a elevar o processo de ganho de resistência, tá? O CP5, ó, de cara no primeiro dia ele já tem uma elevada capacidade de resistência mecânica que se acentua muito até o terceiro dia, quarto dia por aí. Depois ele começa a ter um equilíbrio, tá? Mas assim, só para entender mais o comportamento dos cimentos, e eu agradeço aí, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais e obrigado. Até a próxima.